Senhoras e senhores jornalistas, obrigado por terem vindo aqui à sede da Central Sindical do GT. Hoje aprovamos, com uma expressiva decisão unânime do nosso Secretariado Nacional, aliás muito bem composto, aquilo que é a política reivindicativa da UGT para o próximo ano. Aproxima-se a passos largos a decisão de entrega do Governo do Orçamento do Estado para 2018 em sede da Assembleia da República. Há, como sabem, conversações a nível dos vários partidos que suportam o Governo, no sentido de se atingir, digamos, um patamar equilibrado para que o Orçamento para 2018 possa efetivamente merecer o voto maioritário da Assembleia, mas, entretanto, a nossa Central Sindical, como é tradição, apresenta também aquilo que são as principais preocupações para o próximo ano. Como sabem, este ano tivemos um Congresso Nacional, que teve lugar no Porto, no último fim de semana de março, e, portanto, muitas das nossas preocupações já estão plasmadas naquilo que foi a resolução programática e o programa de ação aprovados para os 4 anos. No entanto, permitimos-nos, claramente, de forma transversal, aprovar hoje aqui no nosso documento um conjunto, enfim, restrito, mas desenvolvido de matérias que nos parecem pertinentes, até pela forma como o país tem sabido responder, digamos, àquilo que foi um programa de austeridade justamente difícil, muito penalizador para a generalidade das famílias portuguesas durante um espaço de 4 anos. A verdade é que hoje o crescimento económico é um facto e vai para além daquilo que tem sido a média europeia, ultrapassou mesmo as melhores expectativas de muitos daqueles que, de forma incrédula, achavam que isto não era possível. Ainda bem que foi a favor do país e ainda bem que foi para os trabalhadores. E começamos por dizer que houve grandes expectativas quando este Governo tomou posse. Expectativas de fazer debelar a austeridade e mandá-la para trás das costas. E em 2016 assistimos, naturalmente, também por decisão do Governo e também em grandes conversações com os seus partidos à sua esquerda e com os parceiros sociais, alterar e, neste caso, reverter até mesmo um conjunto de penalizações que incidiam sobre a vida das pessoas. Os salários da administração pública, a questão dos dias dos feriados e mesmo uma maior disponibilidade para o diálogo e a negociação. Como sabem, a UGT sempre defendeu, de forma assertiva, aquilo que são as vias do diálogo e da negociação e da concertação social, contrariando até alguns que defendem uma tese muito parlamentarista em sede da Assembleia da República para todas as matérias sejam discutidas e tentarem assim retirar espaço àquilo que é a posição negociada dos parceiros sociais com o Governo de forma tripartida. Nós continuamos a apostar nesta área e é uma das 4 áreas, aliás, até a última, que nós abordamos de forma também assertiva, no sentido de a manter, de a reforçar, de lhe dar elan para que ela também possa dar resposta àquilo que são os anseios, não apenas do setor público, mas do setor privado. Nós sabemos que a concertação social tem uma grande influência do setor privado. Estão lá as 4 confederações empresariais. Mas já agora permito-me relembrar que muitas das questões que são discutidas na concertação abrangem também o setor público empresarial. E o próprio Governo, este ano, talvez de forma até para nós surpreendente, acabou por tomar a decisão de assinar um acordo tripartido, foi assinado em janeiro, que vem ao encontro de muitas das nossas expectativas quando dissemos, se há matérias que são comuns ao público e ao privado, porque é que não de fazer parte de um acordo de concertação, onde o Governo se vincula? E o Sr. Primeiro-Ministro assinou um acordo de concertação social, vinculando o Governo também a garantir disponibilidade para a negociação coletiva, para desbloquear a negociação, que é aquilo que nós exigimos ao setor privado, e também para ele, na administração pública, encetar a via do diálogo em todos os lados, organismos e digamos, entidades que o Estado tem a tutela. Ora, tem-se visto nos últimos tempos alguma dificuldade das nossas organizações sindicais em chegarem a bom porto, pelo menos na questão do diálogo. Assistimos à situação, enfim, clamada pelos professores, no sentido de corrigir injustiças, ouvir os sindicatos que indicam os sindicatos. Tivemos hoje, naturalmente, a informação por parte da FNE, com a satisfação também de percebermos que o Sr. Ministro da Educação vai receber a FNE na próxima sexta-feira. Percebemos que há, e sabemos que há uma greve dos enfermeiros em curso, independentemente de nós percebermos e de estarmos de acordo com os argumentos aduzidos pelo pessoal que trabalha nesta área, pelo facto de muitos enfermeiros e de muitos médicos terem emigrado nos últimos anos. Fala-se inclusivamente no número que nós não podemos comprovar, mas que ouvimos e que a própria comunicação social deu cerca de 14 mil jovens e menos jovens que foram para o estrangeiro procurar a alternativa que o país não lhe dá, mas é curioso perceber que há muitas coisas por resolver. E os enfermeiros têm, naturalmente, direito à sua luta. Não percebemos é
digamos, tirar para cima do OGT a responsabilidade, isto por parte do Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, que é um sindicato OGT, mas não pediu a intervenção da Central Sindical. Portanto, eu também quero rejeitar quaisquer acusações de falta de solidariedade quando ela não nos é pedida, porque quando for pedida, e se fosse pedida, certamente não a teríamos negado. Como não a negamos às organizações de médicos que vieram reunir connosco e não são filiados no OGT. Reuniram com o OGT como reuniram com a outra central sindical. Quer o Sindicato Independente dos Médicos, quer a Federação Nacional dos Médicos, as duas em conjunto. Portanto, nós estamos cá para ajudar a resolver o problema das pessoas, é por isso que apostamos na concertação, é por isso que apostamos no diálogo. E é por isso que entendemos que o Governo tem que continuar a fazer um esforço, maior talvez, também em função do ritmo do crescimento económico, da alavancagem da economia, do abaixamento expectável da dívida pública, do cumprimento das regras do déficit público, enfim, correspondendo às determinações da Comissão Europeia, aos abatimentos ao empréstimo celebrado com a FMI também, para que os tais 8 mil milhões de juros, efetivamente, pesem menos no bolso dos contribuintes. Portanto, há aqui um conjunto de passos que nós acompanhamos, mas também queremos que os trabalhadores portugueses tenham mais rendimentos. E há uma coisa que nós não podemos escamotear. Há cerca de 2 milhões de portugueses que estão no limiar da pobreza. E há muita gente que trabalha e que continua a ser pobre. Portanto, a questão do salário mínimo nacional, independentemente das discussões acaloradas ou não acaloradas, que possa suscitar, continua a merecer uma enorme função social. E por isso, nós sabendo que o salário mínimo nacional, também há quem proponha já em janeiro, até devia ser já, no Orçamento de Estado, quando tivesse os 600 euros, nós apoiamos naturalmente a pretensão de que no mínimo em 2019, ou seja, no final da atual legislatura deste Governo, se possa atingir também no mínimo um patamar de 600 euros, poderá ser mais, nunca o negamos. Nós este ano propomos para todos os setores, seja público ou privado, que o salário mínimo nacional possa ser discutido num patamar dos 585 euros. Ou seja, não apenas os 580, porque os 580 foram negociados em 2015, o país surpreendeu-se e surpreendeu a Europa com um ritmo de crescimento mais acelerado, seja do ponto de vista do turismo, seja do ponto de vista de um conjunto de setores de atividade, seja até ao nível do próprio investimento privado, que vai continuar, que esperamos nós, a cavalgar esta onda de tornar Portugal um case study a nível europeu, eu diria mesmo a nível mundial, e, portanto, nós gostaríamos de pedir às entidades empresariais e ao Estado que tenha condições, que procure condições para que o patamar dos 585 euros possa ser uma realidade. Ou seja, a decalagem até ao ano seguinte, até 2019, último ano da atual legislatura, transformaria, na nossa opinião, de uma forma mais facilitada, o alcançar de um patamar que fosse para além dos 600 euros. Nunca discutimos se é 601 ou 602 ou 10, é uma matéria que vamos acompanhando ao longo do próximo ano. Mas, para já, a nossa proposta é de 585 euros de salário mínimo nacional. Para a negociação coletiva, nós normalmente apresentamos uma baliza, muito com efeito na inflação e na produtividade, e, portanto, repetimos aquilo que foi a proposta do ano anterior. Para 2017 propusemos um balanço nos contratos coletivos a nível de empresa e a nível setorial que se situa entre os 3% e os 4%. Este ano repetimos exatamente a dose, acompanhando também a questão da negociação com uma discussão em sede de concertação social de duas matérias que muitas vezes se atiram para a opinião pública como areia para os olhos e que depois não são resolvidas a bom termo e com satisfação para todas as partes. Estamos a falar da questão da caducidade, que me parece importante do ponto de vista das convenções coletivas, que negociemos quer com patrões, quer com o Governo, a forma de regulamentar a caducidade. Ou nós entendemos que o acordo celebrado em janeiro deste ano é válido por 18 meses. 18 meses, não digo o acordo em si, mas a parte da caducidade tem uma validade de 18 meses. E ao fim de 18 meses, acaba a regra. Se acabar a regra, vamos voltar ao quê? Ao regabof anterior? Nós não queremos que os patrões utilizem a caducidade como uma ameaça para fazer caducar os contratos coletivos de trabalho. Discutimos isso hoje aqui no nosso Secretariado Nacional. É uma espada de Damocles que está sobre a cabeça dos trabalhadores e daqueles que, efetivamente, têm disponibilidade para negociarem. Nós sabemos que, se não houvesse caducidade, havia contratos que se mantinham ad eterno, 20, 30 anos, nunca mais eram mudados nem negociados. E nós estamos num tempo em que a adaptação aos novos ventos, à nova forma de relacionamento laboral, tem que ser acompanhada também pela contratação coletiva. Agora, nós temos, por um lado, uma certa
serenidade ao nível das alterações à legislação e, por isso, entendemos que na questão da caducidade não precisava de entrar no Código de Trabalho, se essa fosse a vontade do Governo, precisávamos de encontrar regulamentos, compromissos, que permitam estipular como é que cada entidade empregadora pode brandir a questão da caducidade como uma ameaça aos trabalhadores. Ela tem que ser justificada porque é que se caduca. Tem que ser devidamente justificada, devidamente fundamentada. É isso que nós temos de discutir com os patrões e queremos discutir com o Governo. Assim como o alargamento de matérias do tratamento mais favorável. É evidente que há quem defenda que o tratamento devia ser exatamente replicado até à data em que foi retirado do Código de Trabalho. O Governo já deu notas, este Governo, o Governo que, enfim, é um governo socialista, um governo mais à esquerda, com outra sensibilidade social, mas também com um entendimento de negociação permanente com os seus parceiros no Parlamento, e o governo já disse que nesta matéria também não quer afugentar quem investe em Portugal, quem cria riqueza e quem cria objetivamente postos de trabalho. E, portanto, não querendo afrontar de forma impiedosa as entidades empregadoras, nós queremos, entretanto, obter um compromisso no sentido de alargar matérias do tratamento mais favorável para que sejam efetivamente vertidas a favor do trabalhador. O tratamento mais favorável é para os trabalhadores, não é para as empresas. E se nós conseguirmos encontrar aqui um patamar de equilíbrio, naturalmente, pelo menos da parte de quem nós representamos, ficaremos melhor defendidos. O combate à precariedade continua a ser, digamos, não é uma panaceia para todos os nossos males, mas efetivamente têm que ser penalizados aqueles que continuam, de forma abusiva, anos após ano, a fazer rotação de contratos. Nós temos contratação a termo que pode ser renovada até 3 vezes. Ao fim de tal 3 vezes não querem passar o trabalhador o tempo inteiro e vai-se embora. Daí a poucos dias vem o trabalhador substituí-lo. Ora, se é necessário que um trabalhador ocupe o posto de trabalho de forma permanente, era importante, era justo, até para a estabilidade emocional de quem hoje olha para os mais jovens e dizem e se afirma que é verdade, que não há natalidade, que os jovens não investem, não compram casa, não adquirem determinado tipo de bem-estar, porque não têm condições de estabilidade e não sabem se onde estão hoje, amanhã poderão não estar, e nós queremos defender esta estabilidade. Seja ao nível dos estágios remunerados no IFP, seja ao nível da formação profissional, seja ao nível da contratação a termo por parte das empresas, nós temos que fazer uma enorme pedagogia. E se a pedagogia não vai a bem, vai com regras do jogo alteradas ao nível de regulamentos do Estado. Tem que ser o Estado a impor um conjunto de empregadores do setor privado e a si próprio, porque também tem precariedade na administração pública, tem que fazer um esforço no sentido de combater esta chaga. É por isso que muitos saem de cá do país, querem uma maior estabilidade no seu emprego, querem estabilidade para a família e, portanto, nós defendemos efetivamente uma penalização àquelas empresas, nomeadamente que recorrem a fundos, que recorrem a estágios do IFP e que, de forma abusiva, andam sempre nesta rotação e vivem vidas 10, 15, 20 anos com a rotação de trabalhadores à custa dos contribuintes e utilizando uma figura abusiva que só devia ser utilizada a título excepcional e parcimonioso. Portanto, esta é uma posição muito centrada na nossa área, negociação coletiva, combate à precariedade, defesa e valorização da concertação social e uma política de rendimentos para as pessoas. E nós, olhando para os rendimentos, sabemos que está em cima da mesa, na discussão com os partidos políticos e com o Governo, a questão fiscal. A fiscalidade é extremamente importante e nós temos uma carga fiscal elevadíssima. Já não nos chegou entre os anos 2011 e 2015 termos assistido a uma das cargas fiscais mais elevadas da Europa e nós defendemos a reintrodução de escalões no IRS. É preciso progressividade fiscal. E quando ouvimos há dias um compromisso ou uma disponibilidade do Ministro das Finanças, o Dr. Mário Centeno, vir afirmar que eventualmente poderá haver 1 ou 2 escalões, não sei se ele falou em 1 ou 2, falou em novos escalões, ao nível dos escalões mais baixos, ou seja, de quem ganha menos, é importante perceber também que nós defendemos que efetivamente deve ser dado este benefício a quem ganha menos. Mas a classe média foi altamente castigada. Nestes últimos anos foi a classe média que sofreu a fatia maior da enorme penalização e austeridade que assolou o país. E é por isso que a classe média continua, naturalmente, hoje, de uma forma muito mais assertiva, a pugnar e a lutar por uma reversão de um conjunto de matérias, também em matéria da área fiscal. Nós propomos de uma forma muito clara a reintrodução dos 8 escalões. Neste momento temos 5. O Governo poderá estar disponível para mais 1 ou 2, nós propomos 8. Há quem até em termos de partidos políticos também proponha 8, há quem vá para mais além. Nós achamos que de uma forma muito parcimoniosa não fizemos os custos, mas consta-se, poderá custar qualquer coisa como cerca de 400 milhões de euros, mas de qualquer forma acho que é um investimento nos portugueses, depois de anos e anos a fio, a perderem direitos,
a perderem, acima de tudo, salários, e os seus salários têm que trabalhar hoje até maio ou junho para começarem a ganhar, efetivamente, aquilo que é o seu rendimento mensal, o seu salário, porque, entretanto, até lá andam a pagar impostos. Quer um aumento salarial, salário mínimo, e salários médios em termos daquilo que são a política de rendimentos, a questão da fiscalidade nesta área dos escalões. Nós vamos manter uma teimosia, pelo menos nos próximos anos, enquanto cá estivermos os mesmos, que achamos que era fundamental, como sabem, que o índice de apoios sociais pudesse aumentar. O Sr. Ministro Vieira da Silva, no ano passado, aumentou cerca de 2 euros ou 2,5 euros, foi pouco, é pouco significativo. Eu sei que isto custa dinheiro ao Estado, mas as pessoas que recebem pouco vão continuar a receber pouco. É porque, para quem recebe muito, um aumento de 2% pode ser significativo. Para quem recebe 500 euros por mês ou 400, o índice de apoios sociais deveria ter um aumento mais significativo e nós mantemos um aumento de cerca de 5% para os 440 euros, embora tenhamos hoje consciência que está nos 422, se não estou em erro. E, portanto, nesse sentido, vai aqui um apelo à sensibilidade social do Governo. Também sabemos que é o Governo que tem que congeminar aquilo que são as reivindicações sindicais e também patronais, com aquilo que é o equilíbrio das contas públicas e com a disponibilidade que existe de verbas. Mas já que ontem estivemos na sala do Senado da Assembleia da República a discutir o Portugal pós-2020, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de fundos estruturais que têm que ser aplicados numa nova dimensão da política portuguesa. Nós temos que continuar a dar ao país, nos próximos anos, um conjunto de munos, enfim, de capacidade para dar aos portugueses confiança no futuro, que é aquilo que o Governo também quer, investindo também da forma pública que não tem acontecido nos últimos anos. Não tem havido investimento público. Ora, o investimento privado tem sido importante, mas nós também temos que dotar o Estado de capacidade e de recursos para investir no público. Seja na área da ferrovia, seja na área dos transportes, seja na economia do mar, seja acima de tudo, e permitam-me falar de uma matéria que nós temos no nosso último ponto, que é a valorização do interior. Ou se faz a sério uma política de ordenamento do território. E um país que é pequeno, embora antigo, que está dividido longitudinalmente entre litoral e interior, e em que o interior está cada vez mais pobre, mais desertificado, e este ano, além do deserto, está queimado, com mais de 215 mil hectares, que é uma coisa que já não se via, aliás, eu nunca vi na minha geração, desde o ano 2000, talvez para trás, um pouco mais recuando, talvez tivesse havido incêndios desta dimensão, e eu julgo que o Governo, ou qualquer Governo que tenhamos no país, tem que olhar para a política florestal com olhos de ver. Não podemos continuar a fazer de conta que nada se passa, porque senão para o ano arriscamos outra vez a ter incêndios, porque as alterações climáticas mantêm uma tendência de calor elevado nos meses de verão. O que é que se vai fazer? Visitem a zona do interior de Portugal, passem ali a zona de Figueiró dos Vinhos e vão ver todos aqueles terrenos queimados em 17 de junho e nas semanas subsequentes, já estão todos infestados de eucalipto, que rebentou naturalmente e, portanto, daqui a um mês ou dois está tudo verde. E para o ano estarão crescidos. Qual é a política de floresta? Qual é a política do cadastro? E já agora, para fixar pessoas é preciso empresas. Nós defendemos aqui uma clara valorização de quem investe no interior. E quando se fala de IRC, nós claramente defendemos no GT, não apresentámos um número, os empregadores têm a tendência, têm feito fincapé no sentido do Governo baixar a tributação sobre as empresas, mas nós defendemos, por exemplo, quem vai para o interior do país, sobretudo nestes territórios de baixa densidade, vamos lá aplicar aqui estas normas vocabulares que se utilizam hoje para quem realmente está no interior de Portugal e noutros territórios europeus. Quem investe em território de baixa densidade tem que, efetivamente, ter uma taxa de IRC baixa. E nem é 21, nem é 19. É algo que nós podemos discutir em sede de concertação social. Mas o Governo tem que ter a capacidade de perceber que não basta arrecadar impostos. Também tem que dar alguma coisa em troca. Porque para o interior de Portugal, e o interior é muito grande, vem de norte a sul, de Trás-os-Montes até ao Algarve, até Monchique, nós temos que perceber que ou há discriminação positiva para quem investe, e esse investimento permite a criação líquida de postos de trabalho. E se houver apoios ao nível do IRC ou outras tributações para as empresas, nós também queremos exigir que todos os contratos de trabalho e empregos criados nestas empresas que investem, mas que têm benefícios do Estado para investir, os contratos de trabalho têm que ser contratos sem termo. É a única forma de nós podermos fixar populações no interior de Portugal, porque senão ninguém se desloca da cidade para lá, para daqui a meia dúzia de meses, se não tiver um caráter de estabilidade ou de permanência, vem-se embora.
Olhem para os refugiados, olhem para aqueles que nós recebemos. Muitos deles foram colocados ali em zonas do interior, como na Sertão, em Vila de Rei, e hoje já lá não está ninguém, foram-se todos embora. E foram-se embora porquê? Porque as pessoas não se sentem atraídas para o interior. E há uma coisa que o Estado não pode também atirar para trás das costas. É que nós assistimos nos últimos anos ao encerramento indiscriminado de serviços públicos. Vejam quantas escolas encerraram, sobretudo escolas primárias. Vejam quantos centros de saúde, quantas deslocalizações de hospitais, quantos serviços de finanças, até agências bancárias, foram encerradas ao nível de um banco que é tutelado pelo Estado a 100%, encerraram agências em locais do interior de Portugal, que eram eles próprios um local de convergência, de convivência e de satisfação de necessidades das pessoas. Portanto, se não se olhar no novo quadro, no atual quadro e no futuro quadro comunitário de apoio, para esta necessidade de nós preenchermos lacunas graves, que por causa da austeridade foram tomadas decisões cegas, também agora, depois de passado o momento mais austero, nós temos que fazer um esforço para dizer ao Governo é preciso reabrir com conta, peso e medida um conjunto de serviços públicos para dar visibilidade e satisfação às pessoas. É muito nesta transversalidade de posições para não discutir as questões de forma mais aprofundada, porque, enfim, a resolução é relativamente extensa. Queríamos dizer que, de uma forma muito pragmática, este ano não introduzimos na resolução questões prementes da administração pública, porque, como sabem, na sexta-feira a Federação Nacional de Educação apresentou as suas reivindicações em conferência de imprensa. Na mesma semana, no início da semana, a FESAP apresentou as suas políticas reivindicativas também em conferência de imprensa e, portanto, nós subscrevemos aquilo que é a posição dos nossos sindicatos em termos de administração pública e defendemos e aplicamos aqui as nossas preocupações do ponto de vista macroeconómico, macropolítico e para as matérias da concertação social. Portanto, são as questões que me apraz restar. Não queria terminar sem vos dar nota que foi apresentada uma moção aprovada por unanimidade de aclamação sobre a Auto Europa. Nós temos um sindicato com muitos filiados nessa empresa, reconhecemos o barulho ou o ruído que provocou aquela decisão, talvez pouco ponderada, mas quem sou eu para dizer o contrário, de se avançar para uma greve depois de 25 anos de paz social e de estabilidade. E a estabilidade não pode ser colocada em causa por uma coisa chamada zero. Os trabalhadores não podem ir para a greve sem garantias que tenham uma consequência positiva quando entendem uma greve. Quando se faz uma greve é para se ganhar alguma coisa. O que é que os trabalhadores da Auto Europa ganharam? Hoje temos consciência e temos informações pelo nosso sindicato, mas também por contactos estabelecidos a todos os níveis, inclusivamente partidários, que o conhecimento que há dentro daquela empresa é de angústia e, acima de tudo, de incerteza em relação ao futuro. Porque os alemães não são os portugueses e há muita gente dentro da Europa, em muitas localidades na Europa, basta olhar aqui para a vizinha Espanha e para a zona nordeste, onde está Navarra, e perceberem que há muita gente interessada em fazer a deslocalização, de uma parte da produção que hoje está cometida à Auto Europa e Setúbal. Eu acho que era um erro estratégico para a economia nacional, para o país, e, sobretudo, não apenas para os trabalhadores da Auto Europa e famílias, porque vão atingir brevemente o número de cerca de 5.000 trabalhadores, a que juntamos os cerca de 1.000 da manutenção, e ainda todas as empresas que atuam na zona industrial onde está a Auto Europa e que trabalham para a Auto Europa, ao nível de produção de componentes. Eu tenho o dever, em nome da central sindical que represento e do Sindel, de alertar para o risco que se corre de haver decisões avulsas e que poderão ter muitos objetivos, mas não é defender os trabalhadores. É defender outras coisas, mas defender trabalhadores não é. Nós queremos, efetivamente, avançar para uma defesa dos trabalhadores, mas a UGT sabe e reconhece, e o país também sabe, que em Portugal está previsto constitucionalmente o primado da negociação coletiva aos sindicatos. E quem negocia na Auto Europa é uma comissão de trabalhadores. Alguma vez alguém ouviu os nossos sindicatos, ou sindicatos de outra índole, de outras centrais, até independentes, colocarem-se em causa? Não. Estávamos ao lado da Auto Europa, um grande contribuinte líquido para a economia nacional e para o PIB português, e eu julgo que nós aí, com esta condescendência, também corremos riscos. É porque qualquer dia, com tanta gente na Comissão de Trabalhadores, onde é que está a estabilidade? E aí a responsabilidade também é da administração. É da administração que só fala com a Comissão de Trabalhadores, pois então que fale. Independentemente desta realidade, nós cá estaremos para ajudar onde for possível e, naturalmente, que apoiamos
a candidatura à Comissão de Trabalhadores, que o nosso sindicato, o Sindel, irá apresentar, com elementos seus, independentemente de terem outros que nem sejam sócios do Sindel ou não, é uma decisão do nosso sindicato, mas queremos contribuir para a estabilidade da empresa, para a sua contribuição líquida para a economia do país e, sobretudo, esta é a terceira e mais importante vertente, para os trabalhadores que emprega e para aqueles que indiretamente alimenta e faz subsistir. Portanto, a nossa preocupação está com eles. Espero que tenham a capacidade e o discernimento, e terão certamente, de decidir, mas, de qualquer forma, a palavra final cabe aos trabalhadores no próximo dia 3 de outubro. Irão eleger a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa e, a partir daí, nós lidaremos e dialogaremos com quem quer que seja eleito, mas tenha consciência que deve fazê-lo em clima de unidade e de enorme responsabilidade, sobretudo promovendo o diálogo e a negociação com a administração e também com os sindicatos, que forem necessários serem chamados à liça, pois lá estarão. Muito obrigado.